Oi, gente, agora eu vou fazer a análise dos capítulos 21 a 27 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd. E é a última análise, terminando o livro. Nesse capítulo 21, a Caroline diz a Shepard que viu um homem misterioso entrar na casa de Poirot mais cedo naquela manhã. Ela acha que era um funcionário do Ministério do Interior. E aí eu pesquisei e o Ministério do Interior britânico era um departamento governamental que lidava com crimes graves, uma espécie de versão inglesa do FBI do início do século XX. E nem o Shepard nem a sua irmã conseguem entender o que o Poirot está tramando. Na verdade, é provável que o Dr. Shepard esteja tão curioso sobre a identidade do estranho quanto a Caroline, mesmo que ele não pergunte a Poirot sobre isso. Nesse capítulo, a gente sabe, através da mãe da Flora, que a Flora retribuiu os sentimentos do Major Blunt por ela, sugerindo que ela concordou em se casar com Ralph no início do livro, principalmente para fazer seu tio feliz, e não porque amava Ralph. Então a gente sabe, através da mãe, que a Flora está em um novo noivado, agora com o Blunt. E, nesse capítulo, no final, a Úrsula chega na casa procurando o Poirot por causa da notícia do jornal, né? Que o Poirot resolve fazer esse blefe, né? Do jornal, blefe de notícias. E o capítulo termina em um momento de angústia, porque o Poirot deduziu que a Úrsula já é casada com Ralph Patton. Agora eu vou comentar sobre o capítulo 22. E a decisão de Poirot de plantar uma notícia falsa claramente valeu a pena. A Úrsula se apresentou porque não vê mais sentido em mentir pelo bem de Ralph. O Poirot parece um pouco envergonhado com seu truque, mas insiste que Úrsula conte sua história de qualquer maneira. O testemunho de Úrsula é importante por alguns motivos. O primeiro explica o anel de ouro na lagoa. Antes eu estava com uma teoria que talvez o anel poderia ser da Flora e que o de R significava de Ralph ou de Raymond. Mas por que a Flora iria jogar o anel dela na lagoa? Não teria nenhum motivo. Mas como o anel é da Úrsula e agora ela tem motivo porque ela está indignada com Ralph, então ela tem um motivo de jogar o anel de ouro na lagoa. O segundo explica por que Ralph foi a Fernley na noite do assassinato. Ele não teria nenhum motivo se a Úrsula não tivesse chamado ele. O terceiro explica duas das pessoas que estavam na casa de veraneio, que é onde a Úrsula e o Ralph se encontraram. Quarto, dá a Ralph outro motivo para matar Roger, porque o Roger não concorda com o casamento dele com uma menina sem dinheiro. Então o Ralph não mataria ele pelo primeiro motivo que a gente estava pensando que era só a questão da herança, né? Aqui é porque o Roger não concorda com seu casamento com a Úrsula. E o quinto explica por que Roger levou meia hora para falar com Úrsula no dia de seu assassinato. Ele não estava apenas despedindo-a. Ele estava realmente falando sobre o seu noivado com o Ralph. E no livro fala, né, de uma maneira bem tensa que ela estava se aproveitando, né, de um menino rico. Ela pescou um herdeiro, né, de uma grande riqueza. A Úrsula permaneceu em silêncio sobre seu casamento com Ralph para evitar se incriminar. Agora que ela se apresentou, no entanto, o Poirot e o Dr. Shepard têm uma ideia muito mais precisa da linha do tempo da noite de sexta-feira, já que ela se lembra do minuto exato em que se encontrou com Ralph. O Poirot admite que plantou a história falsa no jornal, levando a Úrsula a se apresentar. No entanto, em vez de dizer isso diretamente, ele o expressa de maneira um tanto evasiva. Aquela expressão em francês, né? Eu acho que é francês, significa absolutamente nada. De modo que Úrsula leva 1 ou 2 minutos para entender as implicações de sua declaração. O capítulo termina antes que Úrsula expresse qualquer raiva de Poirot por ter mentido para ela. Além disso, o Poirot agora está interessado em perguntar se o Ralph usava botas na ocasião. A cor não parece mais preocupá-lo.
No capítulo 23, o Poirot diz que é importante que a Úrsula esteja presente na sua pequena reunião. E a pequena reunião é um marco nos romances da Agatha Christie. Todos os suspeitos, agora incluindo a Úrsula, se reúnem para ouvir Poirot anunciar a identidade do assassino. O Dr. Shepherd diz ao Poirot que escreveu suas impressões sobre o caso, juntando em um manuscrito. Essa passagem sugere que o próprio livro O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie, na verdade é um manuscrito do Dr. Shepherd, dando ao romance um tom autorreferencial. E isso é muito legal porque a nossa última leitura coletiva, que foi Drácula, também tem uma coisa parecida com isso. Então, tanto em Drácula quanto aqui são manuscritos, né, dos personagens. Isso é muito interessante. Aqui no da Agatha Christie é só do ponto de vista do Dr. Shepherd. Mas lá no Drácula a gente viu que são vários personagens, né, diários dos personagens. E aqui já é um manuscrito do que o Dr. Shepherd viu durante a investigação, ou seja, as suas impressões. E como a gente viu que o Dr. Shepherd, que narrou todo o livro, e ele, como muitos narradores de romances de mistério, é um personagem bastante comum que geralmente permanece no pano de fundo do livro, ou seja, ele não fala muito sobre ele está focado em falar mais os acontecimentos ao redor dele. No entanto, o Poirot parece pensar que há uma diferença entre o estilo de narrar de Hastings, que é o companheiro dele, né, dos outros romances, e o estilo de narrar do Dr. Shepherd, talvez sugerindo que o Shepherd está escondendo algum segredo que Poirot ainda não descobriu. A passagem é outro exemplo da divisão crescente entre Shepherd e Poirot, que a certa altura pareciam bons amigos. O Poirot garante que os suspeitos fiquem sob a luz, simbolizando a maneira como sua investigação trará muitas revelações surpreendentes à luz. Quando os suspeitos entram na casa de Poirot, ele os informa que Ralph não foi realmente capturado em vez de deixar sua mentira permanecer. E ele também informa que Úrsula está casada com Ralph para que não haja mentiras entre eles e os presentes, ou seja, para que todos estejam sob a luz da verdade, né? O Poirot diz que a senhora Ackroyd não vai poder sair até ela ouvir o que ele tem a dizer. A implicação da cena é que o assassino de Roger está sentado na sala. Pode-se imaginar que o assassino tentaria sair no decorrer do anúncio de Poirot, mas a confiança e a autoridade de Poirot parecem obrigar todos às suas cadeiras. O Poirot conduz os suspeitos por seu processo, preenchendo muitas das lacunas do romance até agora, outra convenção do romance policial, pois muitos mistérios são resolvidos para o leitor. E depois de considerar as evidências concretas, o Poirot contempla o momento do assassinato. Observe que ele faz uso de menções de Caroline sobre Ralph caminhando pela floresta com uma mulher misteriosa, e foi essa evidência que ajudou Poirot a formular sua teoria de que Ralph e Úrsula eram casados. O Poirot questiona a suposição de que Roger estava falando com alguém às 9h30 no escritório, porque ele fala de uma maneira muito formal, e ele relembra a informação do vendedor de ditáfone, que é uma espécie de gravador. Então, para explicar o fato de Roger não ter contado a ninguém sobre seu ditáfone, Agatha Christie é forçada a acrescentar o detalhe de que Roger gostava de surpresas, que não havia sido mencionado antes no livro. E parece que o Poirot sabia da localização de Ralph o tempo todo, sugerindo que ele sabia algo mais importante sobre o caso do que ele está prestes a compartilhar com seus convidados. Agora, o capítulo 24. Nesse capítulo, o Poirot aponta para Shepherd e diz: eu não lhe disse pelo menos umas 36 vezes que é inútil esconder coisas de Poirot? Então, com essa fala, o Poirot pode ser presunçoso e arrogante às vezes, né? É o que ele nos indica, porque ele tem uma opinião elevada sobre si mesmo e sente prazer em resolver casos difíceis. O Poirot chama a atenção do leitor para o fato de que o Dr. Shepherd visitou o Ralph na noite do assassinato, um evento que, curiosamente, o Dr. Shepherd tentou ocultar.
O Shepard afirma que fez isso porque queria proteger Ralph da polícia e sabia que ele seria o principal suspeito do assassinato de Roger. É importante lembrar também que a Úrsula, ela perguntou foi pro Dr. Shepard, né, onde que ele talvez estivesse, porque ela sempre viu o Dr. Shepard como um amigo pro Ralph. Então, talvez isso indique, né, que a amizade fez o Dr. Shepard esconder o Ralph. E o sobrinho de Poirot é revelado como um estratagema pelo qual Poirot descobriu onde Ralph estava escondido, com Caroline mais uma vez fornecendo as informações necessárias. Por um tempo, parecia que a versão dos eventos de Ralph resolveria o crime, ou porque Ralph era o assassino, ou porque ele forneceria um testemunho que implicaria o verdadeiro assassino. No entanto, o testemunho de Ralph não parece acrescentar muito ao caso de Poirot. O Poirot sabe quem é o verdadeiro assassino, porém, e com base em seu comportamento, parece seguro concluir que não é Ralph. Até porque o Ralph fala diversas vezes nesse capítulo que ele não visitou o escritório do tio depois que ele se encontrou com a Úrsula. Estranhamente, o Poirot está dando ao assassino a chance de se confessar em particular, antes de ir à polícia, e é por isso que ele não chamou o inspetor Raglan para essa reunião entre os principais suspeitos. Isso pode sugerir que o Poirot não está estritamente comprometido com a obediência da lei. Ele deseja obter justiça e aprender a verdade, mas não necessariamente entregando o criminoso às autoridades. Agora o capítulo 25, onde nos é dito finalmente quem que é o assassino, e é bem chocante, né? Mas no começo desse capítulo, o Poirot afirma que o telefonema é a chave para entender o caso. O detetive Poirot desenvolveu uma hipótese sofisticada para o assassinato. Porque para que todos soubessem que o crime tinha acontecido de noite, o assassino teve que fazer o telefonema para que todos soubessem do assassinato cometido por ele. Então, ao discutir sobre o ditáfone no capítulo 23, que é o gravador que o Roger usa, nem Poirot e nem o Raymond levantaram a possibilidade de que o som vindo do escritório de Roger era uma gravação do gravador. Eles achavam que o Roger estava ditando naquele exato momento e não que o aparelho estava reproduzindo a voz do Roger. Então, isso é algo essencial para que o Poirot descubra quem que é o assassino, porque já que a voz era da máquina, essa voz poderia ter sido gravada horas antes do assassinato e o assassino, né, colocou um mecanismo, ele tinha que saber muito de mecânica, e colocou um mecanismo para que aquilo ficasse rodando. Então, a voz ouvida no terraço do Roger, na verdade, ele poderia já estar morto, porque aquilo estaria sido reproduzindo pelo gravador. O assassino estava obviamente tentando incriminar o Ralph pelo crime usando um par de seus sapatos. Portanto, segue-se que o assassino teria acesso aos sapatos de Ralph e poderia conhecê-lo bem o suficiente para visitá-lo na pousada. E chegamos ao final surpreendente do romance, que o Dr. Shepard, que é o assassino, né? E em 1920 isso foi chocante porque os romances de mistério seguiam um formato muito rigoroso, de modo que o narrador do livro era automaticamente considerado um personagem confiável. Por exemplo, nos romances de Sherlock Holmes, o confiável Dr. Watson narra. E isso distorceu, né, a Agatha Christie distorceu as convenções do romance de mistério ao tornar o narrador o assassino. Mas hoje em dia, né, isso está bastante comum. Temos, né, o romance da Garota Exemplar, da Gillian Flynn, e tem muitos outros por aí que a gente vê esse exemplo. Mas vou ser sincera, apesar de a gente ter outros exemplos, né, em livros recentes, isso me surpreendeu muito, porque eu não desconfiava nada do Dr. Shepard. E isso foi bem chocante. Até atualmente é chocante. Imagina naquela época. Agora o capítulo 26. Neste capítulo, os leitores começam a ver como o Dr. Shepard conseguiu escrever um manuscrito inteiramente verdadeiro sobre o assassinato, sem revelar o fato de que ele é um assassino.
Então, ele não mentiu durante o livro inteiro, ele só omitiu as informações. Então, embora tudo o que ele diz no livro seja verdade, ele omitiu muitas informações, por exemplo, as informações que foram descritas nos últimos capítulos, né? Ele ter pegado a bota do Ralph e usado para abrir a janela e deixar as marcas de pegadas e todas as coisas que comprovam que ele é o assassino. O Poirot está preparando para levar o Dr. Shepherd à polícia, mas também está dando a ele outra saída, o suicídio. Enquanto um policial seria legalmente obrigado a prender o Dr. Shepherd, o Poirot adota uma estratégia mais sutil e talvez mais ética para proteger Caroline do choque de saber que seu irmão é um assassino. E o Dr. Shepherd, então, ele pode se matar como se fosse a justiça, né, por ele ter cometido o assassinato. E aí o Poirot vai convencer o Raglan a não divulgar os resultados da investigação. Isso fica implícito, mas é o que provavelmente o Poirot irá fazer se o Dr. Shepherd se matar, né? E isso é meio assim improvável que a Caroline não iria descobrir, né? Porque ela é a maior fofoqueira e sabe de tudo, então seria muito improvável que ela não ficasse curiosa com todas essas informações sobre o irmão dela ter morrido, sobre não ter achado um culpado, né? Porque todos os outros suspeitos, eles reagiriam de uma forma muito suspeita, né? Então a Caroline provavelmente ela iria descobrir, né? Mas não sei o que o Poirot iria fazer em relação a isso. Então, a Agatha Christie apresenta o livro que estamos lendo como um manuscrito escrito pelo Dr. Shepherd nas suas últimas horas de vida. E uma razão pela qual nós, leitores, podemos duvidar que o Dr. Shepherd fosse o culpado lá no início do livro é que quando o Roger estava vivo, né, ele insiste para o Roger que lesse a carta, falando quem que é o chantagista. E ele insistindo tanto, a gente tem a impressão de que não é ele, com certeza. Mas ele só ficou insistindo porque ele tinha, assim... Ele não queria matar o Roger. Então, se o Roger lesse a carta e descobrisse que era ele, talvez ele poderia ter gritado por ajuda e poderia ter brigado com o Dr. Shepherd, né? Então, ele insistiu, insistiu, mas o Roger não quis ler naquela hora, né? Então, o Dr. Shepherd é obrigado a matar ele, né? O Dr. Shepherd foi um dos primeiros narradores não confiáveis a aparecer em um romance policial. E, na verdade, apresentar o narrador não confiável à ficção policial é provavelmente uma das contribuições mais importantes da Agatha Christie para o gênero. Hoje em dia, não se pode confiar em narradores em romances policiais. Eles têm tanta probabilidade de serem suspeitos quanto qualquer um dos outros personagens. E mesmo assim, eu ainda caí em toda a escrita da Agatha Christie nesse livro, porque eu não desconfiava do Dr. Shepherd. O romance chega ao fim com o Shepherd planejando se matar e o Poirot planejando esconder a verdade de Caroline. Com sua mistura característica de intuição, lógica e empirismo, o Poirot descobriu a verdade. Mas Poirot não está apenas interessado na verdade, ele também está comprometido com a justiça, evitando que a verdade cause angústia a outras pessoas, como a irmã amorosa de Shepherd. Porque apesar de ela ser fofoqueira e tudo mais, e outra coisa que eu não gosto mesmo de fofoca, mas apesar de tudo isso, ela é uma pessoa amorosa, ela ama muito o irmão dela, e ela tem essas características boas, o Poirot viu isso nela, e por isso ele quer poupar ela, né? Então, esse foi o último capítulo, e foi muito legal essa leitura, foi muito legal comentar no último vídeo e nesse, porque eu fui aprendendo mais com esse vídeo. Fui aprendendo mais sobre os capítulos, fui relembrando de algumas coisas que eu tinha esquecido. E é isso. Esse é o fim. Esse foi o fim do vídeo. E falem aí embaixo nos comentários se vocês suspeitavam do Dr. Shepherd, porque eu realmente não suspeitava dele. E é isso. Semana que vem a gente vai iniciar a leitura
de O Médico e o Monstro. Então eu pretendo também fazer uma análise dos capítulos, que vão ser capítulos bem curtos. Vão ser os capítulos 1, 2 e 3. Então semana que vem eu vou trazer a análise desses capítulos. E é isso. Então fiquem ligados aqui. Até mais, pessoal.